Olá, meus amigos. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre aquilo que é mais importante agora para a gente lembrar para essa reta final sobre a Lei 11.101 de 2005. Então, vamos trazer alguns aspectos que são interessantes. Lembrando que, obviamente, a gente tem aqui um limite de tempo, a gente tem que fazer escolhas e, dentre essas escolhas, em primeiro lugar, eu queria lembrar para vocês do artigo 2º da Lei 11.101 de 2005. Esse artigo 2º, ele estabelece que a Lei 11.101 de 2005 não seria aplicável às sociedades de economia mista e às empresas públicas. Então, quando cai numa prova objetiva, esse artigo 2º, inciso 1º, é para você marcar que não é possível a falência, a recuperação judicial ou recuperação extrajudicial de empresas públicas, de sociedade de economia mista, enfim, de estatais. Então, na prova objetiva, aplique literalmente o artigo 2º, inciso 1º. Inciso 2º, todas essas que estão aí mencionadas são empresas que atuam num segmento mercadológico cuja insolvência poderia acarretar um risco sistêmico ao mercado. Então, elas são empresas, mas a gente não vai adotar a regra da falência para elas a princípio, ou recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, porque o tratamento da insolvência deve ser feito pelo agente regulador específico. Então, vamos tomar como exemplo uma instituição financeira pública ou privada ou uma cooperativa de crédito. Nesses casos, elas não podem ter a falência decretada. Ao mesmo tempo que não podem ter a falência decretada, elas também não podem pedir recuperação judicial, nem podem pedir recuperação extrajudicial. A instituição financeira pública ou privada ou cooperativa de crédito, no entanto, ao contrário das estatais, do inciso primeiro, as do inciso segundo, elas estão parcialmente excluídas do regime da insolvência da Lei 11.101 de 2005. Por quê? Porque, embora um credor não possa pedir a falência da instituição financeira ou da cooperativa de crédito, embora elas não possam confessar a sua própria falência de maneira voluntária, embora elas não possam pedir recuperação judicial ou extrajudicial, a gente deve ter em mente que existe uma possibilidade de decretação da falência se nós combinarmos essa regra do artigo 2º, inciso 2º, por exemplo, se tratando de instituição financeira pública ou privada cooperativa de crédito, com a Lei 6.024 de 74, a lei que trata da intervenção e liquidação extrajudicial dessas empresas. Então, vamos combinar essa Lei 6.024 de 74 com o artigo 2º, inciso 2º, o que isso é autorizado expressamente pela própria Lei de Falências no seu artigo 197. Então, o resultado disso tudo pode ser resumido da seguinte maneira, como foi exposto no informativo 722 do STJ. Instituição financeira pública ou privada cooperativa de crédito não pode ter a falência decretada a pedido de um credor, não pode ela própria confessar a sua própria falência, não pode ela pedir recuperação judicial nem recuperação extrajudicial. Quando se instala uma crise nessas empresas, nós temos a atuação do Banco Central, nesse caso, o Bacen, que vai ali nomear um interventor ou um liquidante, conforme for o caso, se for intervenção ou liquidação extrajudicial. Esse interventor ou esse liquidante, eles podem, com base no artigo 12, letra D de dado, ou artigo 21, letra B de bola, podem pedir autorização do Bacen para confessar a falência daquela instituição financeira que já está sob o regime da intervenção ou que já esteja sob o regime da liquidação extrajudicial. Então, o Bacen pode autorizar, e aí, nesse caso, a gente tem a aplicação do regime da Lei 11.101 de 2005, como aconteceu com o informativo 722 do STJ. Feito? Então, essa seria a primeira dica. Outra dica importante também para a atuação do procurador da Fazenda diz respeito ao novo artigo 7º-A,
parágrafo 4º. Esse artigo 7º-A, ele disciplina um incidente de classificação de crédito público, que basicamente é o sistema de habilitações de créditos públicos na falência. Então, o artigo 7º-A ele foi introduzido pela Lei 14.112 de 2020. E hoje, quando o juiz decreta a falência, ele determina a instituição, o início desse incidente de classificação de crédito público. Então, as fazendas serão intimadas a comunicarem os seus créditos fiscais a partir desse incidente de classificação de crédito público. E aí algumas questões são importantes. Primeira delas, poderíamos ter aqui um problema de competência. Qual é a competência do juízo da falência? Qual é a competência do juízo fazendário? Então, a decisão sobre os cálculos, sobre a classificação dos créditos, bem como a arrecadação de bens, realização do ativo e pagamento dos credores, vai competir ao juízo falimentar. Agora, a decisão sobre a exigência, a exigibilidade e o valor do crédito, nós vamos ter uma decisão que corresponderá ao juízo da execução fiscal. E o outro ponto que está nesse parágrafo 4º do artigo 7º-A é o inciso 5º, porque as execuções fiscais elas vão permanecer suspensas até o encerramento da falência. Só que essa suspensão não é derivada da decretação da falência. Não é a decretação sentença falimentar que determina essa suspensão. É o início desse incidente de classificação de crédito público, porque isso é um efeito conforme artigo 7º-A, parágrafo 4º, inciso 5º. E eu posso continuar, posso prosseguir contra os corresponsáveis. Também outro ponto importante diz respeito ao artigo 83. O artigo 83 ele também é importante na medida em que ele trata do quadro geral de credores. Então, ele começa no inciso 1º com o crédito trabalhista e o crédito por acidente de trabalho, sendo que o crédito trabalhista até o limite de 150 salários mínimos e que ultrapassar é quirografário. Devemos lembrar que esse crédito trabalhista, esse crédito por acidente de trabalho, aí do 83.1, é aquele cujo serviço esteja relacionado a um momento que antecede a decretação da falência. Porque se for um crédito trabalhista ou por acidente de trabalho que esteja relacionado a uma atividade, um serviço prestado depois da decretação da falência, aí ele vai ser considerado extraconcursal. Vai estar no 84 e vai ser pago antes, porque os créditos do 84 eles são pagos com preferência em relação ao 83. Então, primeiro o 84, depois os créditos do 83. No inciso 2º, a gente tem um crédito com garantia real até o limite do valor da garantia, o que ultrapassar vai ser considerado quirografário. No inciso 3º, a gente tem os créditos tributários, são os créditos tributários que estejam relacionados a fatos geradores anteriores à decretação da falência, porque se for posterior, é extraconcursal. E também não está aqui incluído no inciso 3º a multa tributária, porque a multa tributária ela será paga no inciso 7º. A multa tributária está no inciso 7º. Inciso 6º, os quirografários. Inciso 7º, as multas. 8º, os créditos subordinados. E o 9º, os juros vencidos após a decretação da falência, conforme previsto no artigo 124. É importante lembrar que qualquer crédito cedido a terceiro hoje, após a reforma de 2020, qualquer crédito que seja cedido, ele vai manter o seu privilégio e a sua natureza. Porque o parágrafo 4º, 83, foi revogado. Ele dizia que o crédito trabalhista cedido a terceiro era considerado quirografário. Isso caía muito nos concursos. O parágrafo 5º, então, hoje diz qualquer crédito, não precisa ser trabalhista, qualquer crédito cedido a terceiro mantém a natureza e a sua classificação. No parágrafo 6º, para os fins do disposto nesta lei, os créditos que dispõem sobre privilégio geral ou especial
vão integrar a classe dos créditos quirografados. Então, a classe dos créditos quirografados. Perfeito? Então, cuidado com isso. 84. Os créditos extraconcursais, os créditos do artigo 84, que são extraconcursais, eles seguem essa ordem que vocês estão vendo. Começa com as quantias referentes aos 150 e 151, despesas para manutenção da massa, 151, que é o crédito trabalhista até 5 salários mínimos. Então, esses têm absoluta preferência. São os primeiros a serem pagos. Depois temos essa sequência do 1B, 1C, 1D e 1E, aí depois um 2, 3, 4, 5. Aqui no inciso 5º, a gente tem os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. Então, esses são pagos com preferência em relação àqueles do artigo 83. Então, você tem que seguir essa ordem, lembrando que hoje qualquer restituição em dinheiro é paga nessa colocação do 1C. As remunerações dos administradores judiciais, do Comitê de Credores, dos auxiliares do administrador judicial, legislação, questão trabalhista e que seja de acidente de trabalho após a quebra, também é extraconcursal. Então, nós temos aí, portanto, esses quadrinhos aí que são importantes para 83 e 84. Também, na revocatória, é importante lembrar que na revocatória nós temos ali no artigo 132, primeiro, a legitimidade ativa, que pode ser proposta por qualquer credor, pode ser proposta pelo Ministério Público e pelo administrador judicial, e temos o prazo para a propositura dessa ação revocatória, que é de 3 anos contados da decretação da falência. Então, um prazo de natureza decadencial. Também é importante falar da realização do ativo. O 142, parágrafo 2º-A, diz que na hora em que você vai fazer a alienação de um ativo na falência, essa alienação ela vai ser realizada mesmo que a conjuntura do mercado no momento da venda seja desfavorável. Isso pouco importa, porque nós temos o caráter forçado da venda. Então, vai vender mesmo que o momento dessa venda não seja, no mercado, o momento mais favorável. Também vai independer da consolidação do quadro geral de credores, então não precisa esperar consolidar o quadro geral de credores para fazer a venda dos bens. Poderá contar com serviços terceiros e deve ocorrer no prazo máximo de 180 dias, contados da data da lavratura do auto de arrecadação no caso de falência. Então, no caso de falência, é em até 180 dias contados do auto de arrecadação. Arrecadou, fez o auto de arrecadação, 180 dias para o administrador judicial promover a venda desse bem. E se não o fizer, inclusive o artigo 22, inciso 3º, letra J, diz que o administrador judicial pode ser responsabilizado pela sua desídia, se ele não fizer a venda dentro desse prazo. Ele pode ser responsabilizado, a não ser que ele tenha um motivo que seja reconhecido como relevante pelo juiz. E não está sujeita ao preço vil. Então, não está sujeita à aplicação do preço vil. Cuidado com isso também. Cuidado também, porque em toda e qualquer alienação há uma intimação que deve ser feita às fazendas e também ao Ministério Público. Eles devem participar dessa alienação. Também é necessário lembrar que, quando você tem uma recuperação judicial, o juiz pode convolar a recuperação judicial em falência sempre que nós tivermos as hipóteses do artigo 73. Eu destaco o inciso 5º e o inciso 6º. No inciso 5º, a Fazenda pode pedir a decretação da falência, a convolução da RJ em falência, sempre que houver o descumprimento dos parcelamentos tributários ou da transação tributária. E também, no inciso 6º, quando houver o esvaziamento patrimonial que implique na liquidação substancial da empresa. Então, as fazendas públicas também têm essa legitimidade. Na recuperação extrajudicial, também é importante lembrar que, para que seja distribuído um pedido de homologação de um plano de recuperação extrajudicial,
O quórum para admissibilidade desse pedido de homologação está no 163 e é um quórum de mais da metade dos créditos abrangidos por esse plano. Então, se eu tenho um plano de recuperação extrajudicial discutido com credores quirografários, eu tenho que ter pelo menos adesão de mais da metade desses créditos quirografários. Agora, se eu já tiver pelo menos um terço de adesão, eu já posso distribuir o pedido, mas eu fico com a obrigação de conseguir adesão de mais credores até atingir o quórum do 63 caput, que é mais da metade desses créditos abrangidos. Mas com pelo menos um terço eu já posso distribuir o pedido, eu vou ter 90 dias improrrogáveis para conseguir a adesão de mais credores para conseguir alcançar o quórum do 63. Se eu não conseguir alcançar esse quórum, enfim, eu posso pedir a conversão dessa recuperação extrajudicial em recuperação judicial. Então, cuidado com esse cenário. Bom, em razão do tempo, então, nós vamos encerrar aqui a nossa participação. Tá? Então, cuidado com esses temas que nós aqui trouxemos para vocês. Claro que aqui é uma reta final, obviamente que é tudo muito corrido, e vocês, obviamente, também fizeram outras análises, fizeram outras perspectivas, mas é porque a gente tem que fazer escolhas. Em reta final, eu acho que esses pontos são muito aderentes às carreiras que vocês vão fazer a prova. Acho que são pontos que vocês devem ficar atentos. Claro, aí, obviamente, que outras perguntas vão ser feitas, outros pontos de direito empresarial vão ser analisados, mas aí vem fruto do seu estudo, né? Que a gente tenta lançar luzes para aquilo que parece ser mais relevante, de acordo com o certame que vocês vão fazer. Então, desejo para vocês uma excelente prova e que essa nossa revisão aqui tenha lhe auxiliado de alguma maneira nessa prova. Grande abraço, excelente prova, bons estudos e até uma próxima oportunidade.